Então, vamos fazer a correção aqui da página 205, né? Que é a atividade 17, que foi passada no dia 5/9. Então, é escrever a razão, né? Então, a número 1 é um problema, a número 2 é um problema, né? Então, é só escrever a razão. Em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do Bairro. Em 2019, o número de participantes foi 960. No mesmo evento, qual a razão entre os participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Então, está falando que é 19 e depois é 18. Então, em 2019, foi quanto? Foi 960, né? Então, foi mais 960 e em 2018 foi 800. Então, agora eu tenho que simplificar, né? Então, eu vou simplificar pelo maior número possível. Aí é meio difícil de a gente achar porque o número é muito grande, né? 960 e 800 é um número grande, né? Mas você vai fazendo as contas. Então, como que a gente faz para descobrir? Você coloca um número e pega o maior, né? O maior que for, que der uma fração irredutível. No caso aqui é 160, se eu não me engano, né? 160. Então eu vou dividir os dois por 160. Então se eu pegar 960 dividido por 160, dá 6. Se eu pegar 800 dividir por 160, dá 5. Se caso você não conseguir, você faz várias simplificações até você chegar no resultado. Só que tem que ser o menor possível, né? Tem que ser uma situação em que a fração fica irredutível. Na número 2, né? Determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura por 72 metros de comprimento. Calcule a razão do comprimento e a envergadura. Então, é o comprimento. Então, o comprimento é 72. E a envergadura, 80. Então, é do jeito que você está lendo aí na questão. Determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura, 72 de comprimento. Calcule a razão entre o comprimento e a envergadura. Então, se falou comprimento, primeiro o comprimento fica em cima, né? Se eu for dividir 72 e 80, quanto que eu vou dividir? Por 10 não dá, né? Porque 72 não divide por 10. Por 9 não dá. Então vai ser por 8, né? Por 8, porque 72 dividido por 8 dá 9. E 80 dividido por 8 dá 10. Então está na razão de 9 para 10, né? Então essa é a correção. A tabela a seguir mostra os números de alunos matriculados no período de manhã, tarde e noite. Então calcule a razão e o número de meninos e meninas. Então vamos começar pela manhã, né? Amanhã. Então no período da manhã é para calcular a razão entre meninos e meninas. Então meninos vem primeiro. Então no período da manhã é 15 e 21. 15 meninos, 21 meninas. Então o que eu vou fazer? Simplificar o maior número possível. Então eu vou simplificar aqui por 3, né? E aqui por 3. Então 15 dividido por 3 dá 5, 21 por 3 dá 7. Então está na razão de 5 sétimos. Na letra B, no período da tarde, né? Período da tarde são 16 meninos e 20 meninas. Então eu vou dividir o maior número possível, 4. Então que aqui dá 4
E 20 dividido por 4, 5. Então, estou na razão de 4/5. No período da noite, nós temos 14 meninos e 25 meninas, né? Chega um pouquinho mais para cima, 25 meninas. Então, isso aqui é o seguinte, né? É meninos e meninas. Então, meninos vem primeiro, né? Meninos fica em cima. Então, 14 meninos. Aí eu divido aqui por maior número possível que eu posso dividir. Não tem, né? Por quê? 14 só divide por 7 e por 2. 25 só divide por 5 e por 2. Então, não tem, né? No caso aqui seria 1, né? Mas 1 não precisa colocar. Então, na verdade, continua, né? 14 por 25. Então, não tem como simplificar. Então, deixa eu tirar esses dois pontinhos aqui, né? Quando é no quadro, a gente já apaga. Mas aqui tem que pagar corretivo. Bom. E aí tá a razão. Na letra D, os 3 períodos, né? Se eu somar os 3 períodos, manhã tinha 15, tarde 16, noite 14. 14, 16, 30. Dá 45 meninos. As meninas são 20, com 21, 41, 61, 66. 66 meninas. Então agora dá para dividir, né? Eu acho que o maior número aqui é por 3. Então vamos ver, por 3. 45 divide por 3 dá 15. 66 dividido por 3, 22. Então tá na razão de 15 para 22, né? Então é isso aqui que a gente faz. Razão é só você pegar o primeiro número e dividir pelo segundo, né? Pelo consequente, né? O consequente é o que vem depois, né? São dados medidas 4 centímetros e 8 quilômetros. Qual a razão entre o menor e o maior dessas medidas? Só que aí, quando a gente vai calcular a razão, a gente tem que passar tudo para centímetro. Então, na verdade, a razão é 4 centímetros por 8 quilômetros. 80 quilômetros, né? Só que eu tenho que passar esses 80 quilômetros para centímetro, porque senão não tem graça, né? E aí a gente tem aquelas medidas lá do 6º ano, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então veja bem, eu tenho 80 quilômetros, né? Então 80 quilômetros, então é 80 aqui, aí eu coloco um 0 aqui, um 0 aqui, um 0 aqui, um 0 aqui e um 0 aqui. Então vai ser 4 centímetros por 8,000,000. Então dá 8 milhões de centímetros, né? Então isso aqui é para a gente pegar o 80 quilômetros e transformar para centímetro. Então a maneira mais fácil de transformar é sabendo essa tabelinha aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então eu tenho 80 quilômetros, põe 80 no quilômetro e completo o resto com 0. E aí eu simplifico por 4, né? Então eu vou ter 1 sobre 2 milhões. Então essa é a razão. 1 sobre 2 milhões. Né? Na 5, o que nós vamos fazer na 5? Glaucia recortou 2 pedaços de cartolina formando quadrado. Um é 20 centímetros de lado, né? 20, 20, 20, 20. E o outro é 50, 50, 50, porque são quadrados. De acordo com a figura, determine a razão entre a medida do lado do quadrado na figura 1 e a medida do lado do quadrado da figura 2. Então, na letra A, é a medida do lado. Então, o lado é 20
50. Então eu vou dividir por 10, né? Porque é o maior número, e vou ter 2 quintos. Então tá na razão de 2 quintos. Na letra B, né? O que eu faço na letra B? O perímetro do quadrado 1 e o perímetro do quadrado 2. Então o perímetro do 1 é somar, né? Colocar P1 é 20, mais 20, mais 20, mais 20. Então o que dá quanto? 80, né? O perímetro do 2, 80 centímetros, né? O perímetro do 2 é o quê? 50, 50, 50, 50. Então, que dá 200, né? Perímetro é a soma dos lados. Eu pego os 4 lados e soma. Agora, a razão é 80 dividido por 200. Posso dividir o maior número possível, 40, né? 80 dividido por 40 dá 2. 200 dividido por 40 dá 5. Então, a gente pode perceber que o perímetro é proporcional ao lado, né? Que deu a mesma razão. Já na letra C, que eu vou fazer nesse cantinho, a área do quadrado 1 e a área do quadrado 2. Então, área de quadrado é lado ao quadrado, que é 20 ao quadrado. E 20 ao quadrado é 400. Então, essa é a área do quadrado 1. A área do quadrado 2 é lado ao quadrado, que é 50 ao quadrado, que é igual a 50 vezes 50, dá 2.500, né? Então, aí eu vou calcular, né? 400 sobre 2.500. Primeiro que eu vou dividir por 100, né? Coloquei 100, falei 100, coloquei 10. Por 100. E aí, dividindo por 100, aqui vai dar 4. E aqui vai dar 25. Então, essa é a razão entre a área. Então, nós vimos aqui que perímetro é a soma dos lados. Área, sempre você vai usar essa forma aqui, ó. Área de quadrado. Lado elevado ao quadrado. E aí é só calcular a razão, né? Vamos para outra pra gente terminar, que só falta mais uma, né? E pequenininha. Então, acho que eu vou fazer nessa folha aqui mesmo. Porque é só um pedacinho, eu vou pôr aqui, ó. 5 e pronto. Quando colocadas em uma balança, a caixa pesou 800 gramas e uma caixa B 2 kg. Qual a razão do valor obtido da pesagem da caixa A e a caixa B? A caixa A é 800 gramas. A caixa B é 2 quilos. Só que 2 quilos é 2.000 gramas, né? Então, eu vou colocar aqui 2.000, né? A caixa A é 800, a caixa B é 2.000. Então, eu vou simplificar aqui por 400, eu acho que vai dar, né? O maior número que eu posso dividir aqui dá 2 e aqui dá 5. Então, é 2 quintos, né? Então, isso aqui é razão, gente. Razão é uma coisa muito simples. Mas tem que entender, né? O problema é que muitos não querem entender, só quer copiar. E se a gente for ficar nessa de copiar, 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 copiar e não entender, a gente não aprende matemática nunca. Ah, vou precisar disso? Não sei, mas que a gente tá na escola para aprender, a gente tá, né? Então a gente tem que aprender o conteúdo. Então você tem que estudar, treinar, né? Então é isso.